Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem. Hoje é o vídeo do meu relato de parto. Decidi fazer esse vídeo ao invés de fazer um post, enfim, escrito, porque é muita coisa pra falar. O meu parto foi totalmente o que eu não esperava, o que eu não planejava, então eu vou tentar ir desde o começo pra não cortar nenhum detalhe, pra não cortar nenhuma parte. A partir de um ponto do meu trabalho de parto, eu não lembro e também eu fiquei com o olho fechado, então eu não vi muita coisa que aconteceu a partir de um certo momento. Então eu vou chamar o Lee pra entrar pra poder participar desse vídeo também, pra ele poder contar a parte que eu não vi, a parte que eu não ouvi, porque na hora do parto eu tava muito concentrada em empurrar, enfim, naquele momento todo ali que tava acontecendo no meu corpo. Então vamos desde o começo, mas antes de eu começar a contar meu relato de parto, eu queria te pedir pra você já se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra mim, muito importante pra poder continuar trazendo conteúdo legal, conteúdo bacana aqui pra você, porque se você não se inscreve no canal, se você não curte o conteúdo, se você não compartilha, eu não sei se você tá gostando e de certa forma fica mais difícil pra mim poder trazer conteúdos aqui pro canal. Então vamos lá pra parte do meu relato de parto. Começando do dia 28 de fevereiro. Eu não sei se eu já tinha comentado aqui com vocês, mas eu acho que não. 6 dias antes do dia 28, eu fui no médico e fazer ultrassom. Foi uma ultrassom de rotina e a médica viu que a barriguinha da Chloe tava maior do que o percentil. Meu percentil tava 99,6. Ou seja, ela tava um bebê bem grande. Então daí, de uma a duas, a médica falou que ou eu tava com diabetes gestacional, ou a Chloe realmente era um bebê grande. Pra poder testar, né, se eu estava com diabetes gestacional ou não, ela decidiu me dar uma maquininha pra poder testar a minha glicose todos os dias. Eu tô com a caixa da maquininha aqui, peraí, deixa eu mostrar. Ela me deu essa maquininha aqui, que vem com a bolsinha dentro pra poder furar o dedo, esse negocinho aqui, ó. Vem com as agulhas e vem também com umas fitinhas, né? Quem mede glicose, quem tem diabetes, sabe como que funciona essa maquininha. Mas basicamente isso. Fura o dedo, coloca o sangue nessa tirinha, põe dentro da máquina e a maquininha vai medir. Então, eu tinha essa missão de passar 6 dias fazendo essa medição. E no final desses 6 dias eu ia receber uma ligação da médica pra gente poder rever como que foi os níveis por dia, né? E por horários também. Eu tinha que fazer essa medição de tirar sangue 4 vezes no dia. Depois de acordar, antes do café da manhã, né? Depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. Então, 4 vezes. O resultado foi que, depois desses 6 dias, que foi no dia 28 de fevereiro, a médica me ligou, eu fui contar pra ela como que tava os meus números, e ela falou que realmente eu provavelmente desenvolvi diabetes gestacional no final da gravidez e que isso era um motivo pra fazer a indução de parto, porque não dava mais tempo de fazer algum tipo de tratamento ou algum tipo de remédio. Se a diabetes gestacional tivesse aparecido no metade da gravidez, que seja, teria dado tempo de fazer algum tipo de tratamento sem ter que induzir o parto. Eu já tava com 38 semanas e pouquinho, então começar a tomar os remédios e tal ia demorar, sabe, pra poder ajudar a glicose. Então ela falou, olha, o melhor mesmo pra não arriscar você e não arriscar bebê também, será fazer a indução de parto. Aí, no dia 28, ela me ligou, falou que teria que fazer essa indução de parto, se eu poderia ir pro hospital no dia seguinte, que seria no dia 1º, né? Fevereiro só tem 28 dias, não é ano bissexto, e aí seria no dia 1º pra poder ir. Eu fui pega de surpresa, falei, tá, tipo, a gente vai, né? Não tem que optar. Ah, não quero ir. Será pro meu bem, pro bem da Chloe? Claro que eu ia. Daí ela falou assim, eu vou ligar para outro médico aqui, vou conversar com a equipe para poder ver o que a gente faz, qual será a melhor opção, se realmente essa é a melhor opção. E te ligo mais tarde. Falei, beleza. Nisso, isso era segunda-feira. Segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. No que ela já falou isso, o Lee já sabia que a gente teria que ir pra indução. E aí a gente já começou a deixar as coisas organizadas pro dia seguinte. E mais tarde, quando passou umas 2 horas, ela me ligou de volta e falou, ó, realmente, a gente
achou melhor fazer a indução de parto. Ela me explicou como que funciona a indução. Basicamente, eu sempre quis ter parto natural, né? Sem ser cesárea. Ela falou que eu continuo tendo a opção de fazer o parto natural. A indução nada mais é do que eles injetam um hormônio ocitocina, que vai acelerar o trabalho de parto. Normalmente, num parto normal, o processo ali de começar com as contrações, a bolsa romper e tudo mais, acontece naturalmente por causa desse hormônio, que naturalmente o seu corpo vai produzir para entrar em trabalho de parto. Só que com a indução, eles vão colocar esse hormônio para poder falar pro corpo, tipo, vai meu filho, vamos ter esse parto logo, entendeu? Com a indução de parto, eu não poderia ter parto na água, que era uma coisa que eu queria muito, porque eles têm que monitorar o bebê e a mãe o tempo inteiro. Então tem que ser uma coisa muito bem controlada, e na água isso não seria possível. Então já cortou, né, a vontade que eu tinha de ter o parto na água. Outra coisa também não, assim, seria mais difícil é a questão das posições, porque eu queria muito que eu tivesse livre movimento para poder fazer as posições que eu acho que seriam mais fáceis para a Chloe poder sair. Quando eu falo de posição, o que eu não queria era ficar deitada na cama fazendo força, tipo, com a perna para cima. Era o que eu não queria e foi o que aconteceu. Mas enfim, vamos por partes aí pra não atropelar as coisas. Daí, na segunda vez que ela ligou, ela falou que realmente a gente teria que ir. E ela falou, se tiver um quarto disponível pra você hoje, você vem? Falei, é claro, a gente vai, for melhor, né, pra bebê e pra mim. Daí ela falou, não, vou te ligar mais tarde e te falo se vai ter ou não. Se ninguém te ligar até 7, 8 horas da noite, você liga pra cá e fala que você tá marcada pra fazer uma indução, mas ninguém te ligou. Daí a gente dá um jeito. Passou mais ou menos uma hora, já me ligaram falando que tinha um quarto disponível pra mim e era pra eu poder ir na segunda-feira mesmo, dia 28. Eu fiquei assim, meio que em choque, porque tudo planejado na minha cabeça, aconteceria naturalmente, e do nada, assim, algumas horas tudo mudou por causa de uma ligação, né, por causa da minha glicose e tudo mais. Então, acabou que a gente arrumou as coisas aqui. Inclusive, foi o vídeo que eu postei pra vocês, o último vídeo, de como que foi pra gente poder ir pro hospital. Fomos, e daí chegou lá, começou tudo, né, foi por volta de 7 horas da noite. Uma pausa aqui, gente, porque eu tô com pontos. Ficar sentada é relativamente bem desconfortável. Então, eu tô até sentada aqui numa almofada pra dar uma aliviada, mas às vezes eu vou dar uma pausa no vídeo pra poder levantar um pouco e não ficar tanto tempo sentada. Mas voltando aqui do que eu tô contando pra vocês, chegamos lá por volta de 7 e pouca da noite, colocaram no quarto. O quarto que a gente foi, quarto de parto mesmo. Ficava só eu e o Lee e as midwives, enfermeiras e tudo. Nesse hospital que eu tive a Chloe, que foi o ULCH, né, University College Hospital, bem no centro de Londres, em frente à estação Warren Street, cada hospital funciona de um jeito. No hospital que eu tava antes de mudar pra esse, você tem uma midwife, né, que é a enfermeira obstétrica, que vai te acompanhar na gestação inteira até o seu parto. Nesse hospital que eu mudei, que a gente foi pra ele, a enfermeira obstetra, a midwife, seria a que tava disponível no plantão. Ou seja, trocou de plantão, trocou de midwife. Uma coisa que eu fiquei meio chateada, porque, né, eu queria uma pessoa que estivesse me acompanhando já desde sempre. Mas enfim, e aí a gente chegou lá às 7 horas, a midwife se apresentou, falou como queria acontecer o processo da indução do parto e que ela iria me examinar pra ver quantos centímetros dilatada que eu tava. Então, basicamente, ela foi checar e viu que eu tava com 2 centímetros de dilatação antes de fazer qualquer coisa. Então, ou seja, o meu corpo já estava preparando para um possível parto sem ter que fazer indução em algum momento nas próximas semanas. Daí o que acontece? Deitei na cama, a gente levou um tanto de coisa. Já mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Que a gente levou um tanto de bolsa, de coisas pra ficar preparado já pra ficar no hospital uns 2 dias. Aí começou a indução do parto. Ela colocou 2 acessos na minha mão. Acesso, tipo, colocou uma agulha gigante. Na hora que eu vi aquela agulha, eu queria chorar. Uma agulha enorme aqui nessa mão e uma outra aqui. Um lado era soro, o outro lado era pra colocar glicose. Glicose? Acho que era. Um lado era soro, o outro lado era glicose. E daí ela colocou a injeção de ocitocina, que é o do hormônio, pra poder começar a indução do parto. E assim, ela falou que a indução do parto demora. Pode ser que vai ser uma coisa rápida, mas geralmente demora. E daí colocou a injeção, fiquei deitada lá na cama e colocou as coisas pra poder acompanhar o batimento cardíaco da Chloe com meus batimentos cardíacos. A partir disso, passou algumas horas, eu comecei a sentir mais contrações, só que não estavam com dor não, sabe? Eu sentia a barriga ficando dura e sentia uma leve... como é que chama? Cólica, mas não sentia dor, assim, nossa, que dor. E até então eu tava assim, nossa, tô super forte, né? Não tô sentindo dor e tudo mais. E as contrações já tinham começado. Ai, meu Deus! Daí a médica foi checar como que tava o meu cérvix.
cervix, né, que eles falam aqui, e fez o teste de toque pra ver, só que ela não tava conseguindo achar direito. Chamou uma outra midwife pra poder ver se ela conseguia encontrar, e foi aí que ela viu também que continuava com 2 centímetros de dilatação e tudo mais. Decidiram que a partir de um certo ponto, na indução, tem que estourar a bolsa. Faz parte, se a bolsa não estoura sozinha em X horas, elas têm que estourar a bolsa. Daí estavam esperando a bolsa estourar, não estourou, e elas tiveram que estourar. O que acontece é que coloca o dedo, né, dentro de você e coloca tipo eu não sei explicar, é tipo um plástico dessa grossura assim, fino, que coloca no meio do dedo pra poder estourar a bolsa. É tipo um plástico com uma pontinha que consegue estourar a bolsa, sabe? Colocou, estourar a bolsa, assim, tinha aquela água quente, assim, descendo, sabe? E aí, na hora que a água desceu, elas viram que a água tava meio turva, tipo, meio amarelada. Ou seja, a Chloe tinha feito cocô dentro da minha barriga. Outro motivo que eu não poderia fazer o parto na água de jeito nenhum. Quando o bebê faz cocô dentro da barriga, você não pode ter o parto na água. Mas enfim, já tinha desencanado do parto na água há muito tempo, né? Por causa da indução em si. Basicamente, depois disso, eu comecei a sentir as contrações vindo mais frequentes. Até então, quando eu comecei a sentir as contrações mais doloridas, eu pedi pra usar o gás. O meu plano, antes do parto, era de tentar todas as formas mais leves de amenizar a dor pra não ter que fazer a epidural, porque eu não queria epidural. Aí eu comecei com gás, que eu puxava o gás toda vez que eu sentia a dor, e eu senti que o gás dava tipo uma ondazinha, não te deixava tipo, grog, mas dava uma onda, sabe? E até então tava ajudando. Aí chegou num ponto que o gás não tava adiantando mais, as contrações começaram a ficar mais fortes e eu pedi a injeção, tipo anestesia, sabe? Só que ainda assim não era tão forte quanto a epidural. Por volta de 1h da manhã, mais ou menos, as contrações estavam muito fortes. E assim, quando eu tinha contração, no monitor, tava monitorando o meu batimento cardíaco, o batimento cardíaco da Chloe, mostrava um número que tava lá do 0. Quando as contrações começavam, eu não precisava falar que tava começando, porque elas conseguiam ver que o número aumentava. Eu acho que eu até mostrei isso também no vídeo lá no hospital mesmo. O número aumentava. Então, elas sabiam que eu tava começando com contração. Eu sabia porque eu tava sentindo a contração vindo. Chegou mais ou menos 1h da manhã. Eu tava num nível, assim, de dor que o gás não tava adiantando mais. A injeção não tinha adiantado. Tipo, resolvido nada. Então, eu decidi pedir a epidural. Porque eu já tava num nível de dor ali que eu não sei se eu conseguiria empurrar, sabe? Eu não tava totalmente dilatada. Eu não sei se eu conseguiria empurrar a Chloe com aquele nível de dor que eu tava. Eu não conseguia concentrar em mais nada. Então eu pedi epidural, a anestesista foi lá na sala pra poder falar os termos. Toda vez que alguém pede epidural, a anestesista precisa falar todos os possíveis efeitos colaterais que a epidural tem. Você tem que aceitar esses termos. Um exemplo, a mulher vai falar tudo ali dos possíveis efeitos colaterais e você diz, né, tipo, beleza, aceito, pode me dar essa injeção. Só que, cara, a dor era tanta e ela falava devagar. E quando vinha a contração, eu só ficava tipo, e ela parava de falar enquanto tava com a contração. Daí eu aceitei e falei, moça, só põe esse negócio. Demoraram bastante. O Lee fala que demoraram, eu não lembro dessa parte, porque eu tava muito concentrada na dor. Demoraram bastante pra poder aplicar a epidural. Uma das midwives ficou bem pé da vida, porque quando eles foram pra colocar a epidural, eles pararam de monitorar o bebê. Pararam de monitorar a Chloe e me monitorar, tipo, os batimentos cardíacos. E como eu tava fazendo indução, isso é uma coisa assim, que não pode acontecer de jeito nenhum. Enfim, aconteceu isso lá. O Lee que me contou, porque eu não tava prestando atenção nisso. Outra coisa que a anestesista falou, presta bem atenção, você não pode mover 1 milímetro. Quando eu estiver aplicando epidural, é uma coisa na coluna, então você não pode mover, porque pode ter riscos pra você, né? Então, durante a aplicação da injeção, você vai ter contração e você não pode se mover. Então, você imagina, você tá com muita dor, você não pode mover um palito. A questão na hora de aplicar epidural. Uma coisa que eu achei de bem diferente, que eu não sabia como que funcionava, eu achava que a epidural era uma injeção que dava pronto, né? A epidural, pelo menos aqui na Inglaterra, no hospital que eu fiz, não foi assim. Eles me deram um controle remoto, tipo, próprio pra anestesia. Então, eles iam colocar um tubo, a partir dessa injeção da agulha da epidural, eles colocavam um tubo na minha coluna, e toda vez que eu queria anestesia, eu apertava esse controlezinho remoto. Ele ia liberando doses de epidural a cada 20 minutos. Então, assim, eu não era obrigada a apertar pra ter mais dose de epidural, mas se eu quisesse ter mais dose antes de 20
20 minutos, não tava liberado. Na hora que tava liberado, eu mostrava uma luzinha verde. Então, tipo assim, deu 20 minutos, eu posso apertar, mas eu não era obrigada a apertar esse botãozinho, entendeu? Mas toda vez que tava 20 minutos, eu apertava, enfim, pra não ter dor, né? Um minutinho que eu acho que a Chloe tá chorando, peraí. Obviamente, eu tava assim, exausta. A Chloe provavelmente também tava em um estado de estresse na barriga, porque tava aquela coisa de vai e volta. E aí, a médica falou que o batimento cardíaco da Chloe começou a cair. Quando acontece isso, já é preocupante, né? Tem riscos, então elas não queriam correr nenhum tipo de risco. Quando começou a acontecer isso, elas tiveram que me cortar. Tem um nome pra isso, mas eu esqueci qual que é o nome. Então, eles preferem que a médica faça um corte pra bebê sair do que ter que acontecer uma laceração, tipo, natural. Tô empurrando ali e aí rasga naturalmente. Porque quando acontece isso, o seu corpo ali naquela parte vai rasgar sem ter controle nenhum. O que a médica faz de cortar, ela tá tendo controle exatamente de onde tá indo o corte ali. Agora, se rasgar naturalmente, não tem controle de onde tá indo, pode ser um rasgo, assim, muito feio. Então, eles preferem cortar do que deixar o negócio rasgar sozinho. Daí, depois, quando fizeram o corte, aí é a parte que o Lee entra, porque eu tava com o olho fechado, eu só ouvia uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu não tinha 100% de lucidez pra saber o que tava rolando no quarto. Até o ponto que eu sei, tinha duas midwives, tinha a médica, entrou a médica pra poder me falar que o batimento tava caindo e que ela precisaria tirar a Chloe de dentro de mim, né, de toda forma, pra não correr risco pra ela, não correr risco pra mim. Então, daí agora eu vou chamar o Lee pra ele poder contar essa parte. Baby! Então, a gente parou na parte, né, que a médica... A médica entrou na sala e falou que teria que me cortar e tudo mais. So, now Lee's gonna tell the part where I don't remember what happened. So, I had my eyes closed and how, like, from the cut, I didn't feel them cutting. So, you're the one that saw. So, the doctor came in after about an hour, an hour and 20 minutes, and said that now it's taking too long, we need to intervene or do something to get the baby out. So what she did was a little tiny cut, to open the hole to make it a little bit bigger. Então colocou a tesoura dentro da minha vagina assim, ó, e cortou. And when they do that, they need to have other people in the room, so 2 baby doctors. So they call everyone in, and everyone comes in and sets up and gets ready. So how many people were there before? 3. 3 pessoas no quarto, chamaram mais, ainda veio mais 3, so there were 6 people there after. 5 or 6, okay. I don't know, I can't remember. Okay. So everyone comes in, they set up the baby area, they then make the incision, they cut it, and then they do a thing which is called a vent house, or a suction cup. They put on the baby's head and pull the baby out after the cut. E a partir desse momento eu já não tava mais empurrando. I wasn't pushing anymore, was I? I don't know. I don't think I was. Yeah, you were pushing. Yeah, you push when they pull. They ask you to push when they pull. Okay. But when they make the cut, it bleeds a lot, and there's blood everywhere. Ele falou que foi tipo uma mangueirinha, like a thing like squirting, wasn't it? Yeah. And when they make the incision, when they finally pull the baby out, they take it straight over to the table to make sure everything's all right, and they do it really, really quick so they can come back to the mum. Say that. Stop there. Okay. Where did you stop? Oh, so yeah, they doctors check her over really quickly so they can get so that Chloe could get back to Camilla. But when she came out, ela não tava, tipo, eu não ouvi ela chorando. I couldn't hear her crying. Ela só tava tipo, parecia que ela tava com o nariz entupido. E aí a médica falou que ela tinha aspirado líquido amniótico, por isso que ela não tava respirando direito. And then they took her to check. Yeah. Check and They took look her at the to check. camera. They took it. Huh? You look at the floor, look at the camera. Okay. They took her to check. They took her over, checked her over, and then brought her back to Camilla really quickly so they could have time with Camilla quite rapidly. Although saying that, no, she was away from you for quite a while. Yeah. Depois que 10, 15 minutes because yeah, they asked if I would cut the umbilical cord. Perguntaram pra ele se ele queria cortar o cordão umbilical. So usually they wait about an hour for the placenta to come out after the baby's come out. No, but you forgot the part where they asked you and you forgot to say that
they already cut it, and you're like confused because they already cut it. Well, I thought I'd stick to it because the placenta came out before that. What? Placenta was already out when they asked me to do that. Yeah, what I'm saying is that you forgot you. So you want me to shoot forward to when they asked me to cut the umbilical cord, but then you want me to go back to the placenta bit? No, go on the order then. Okay then. So they usually take the placenta out. They usually wait for the placenta to come out on its own about an hour after, but it's because I chose. You can choose to have the injection and then it comes out, or you can choose to wait an hour for the placenta to come out. Before, my plan was to wait for an hour, but as I was bleeding a lot, they had to sew up and etc. They said they would have to give me the injection for the placenta to come out quickly. okay, well, a lot of people don't like to have injections, so for the placenta to come out quickly, you need to have an injection. Okay, so a lot of people prefer to wait because they don't like the injection. Because you had lost a lot of blood, they didn't want to wait for the injection. They didn't want to wait for it to come out. They wanted to stop the bleeding, and so the placenta, usually people are given the choice to wait for the placenta to come out, but because Camilla had lost a lot of blood, they decided to give her injection, which makes it come out really, really quickly. I presume they pull it out as well with the umbilical cord. Because she had lost a lot of blood, and they wanted to sew it up, they wanted to get the placenta out as quick as possible. So yeah, they give you the option to cut the umbilical cord, because it was such a rushed delivery. They kind of like cut it themselves really long and then get you to cut a little bit off the end to say that you cut the placenta, to cut the umbilical cord. It's really weird. Quando eles perguntaram se ele queria cortar, ele ficou confuso, porque eles já tinham cortado. Tipo, é só uma coisa representativa. Ele corta um pedacinho só, sabe? Papai, pegou você. What's wrong? Yo. She's doing that. What's her doing that? She wants to. Okay. Fica na mamãe, That's so annoying her. That's it. Pronto. Baby, we can keep trying this out. It's still going. So yeah, after you've cut the umbilical cord, they try to get Chloe back to the mum as soon as possible. Well, Camilla, as soon as possible. Yeah, that's pretty much it. Like, once it's over and done with, they have to sew Camilla back up, but she's conscious for that, and Chloe's already back with Camilla and us, so they just sew her up quickly and get everything cleaned up while she's still on painkillers and can't feel any pain. I felt really sad when they said he couldn't stay over the night. Era mais ou menos umas 11 horas da noite, 11. So yeah, when you moved back to the recovery ward, or I don't know what you call it, the labour ward? It's not the labour ward, because that's where you were. A gente It's tava like after a ward that you go to after you've had your baby and you're with other mums and babies. Father isn't allowed to be there, so they only have set times of when they can visit, which is our time was 8:30 till 12:30. So I had literally 12:30. Once you went up, they said you have to go. You don't even get to go up on the ward. They say you have to go, and you literally just collect your belongings, go home, and then sleep for a little bit and come back at 8:30. Eu subi pro quarto, pro terceiro andar. A gente tava no segundo andar, né? Depois que eu tenho um bebê, você sobe pro terceiro andar, que é pra onde você vai ficar lá descansando e, enfim, se recuperando. Onde tem enfermeira e midwife por 24 horas, né? O tempo inteiro. O Lee não podia ficar lá em cima, ele teve que ir embora. Então a primeira noite foi, assim, bem difícil, porque tava sem ele, com a enfermeira, com gente estranha. E a Chloe, né, acabou de nascer, então foi uma coisa, assim, bem traumática de não poder estar com ele. It was quite sad not being able to be with us and Yeah, only 4 hours a day is weird. Really weird. yeah. Essas regras são por causa do Covid, que they did this because of Covid. No, that's normal. Huh? That's normal. That's not because of COVID. That's just normal. Okay. The 4 hours is because of COVID, I think. So there's not loads of people on the ward at once. I think you can stay there for longer if it wasn't COVID, but there's still times when you can't visit and you have to go home. Eu acho que é mesmo, porque teve uma pessoa que teve a luz, foi antes do Covid. O marido dela só podia ficar lá de 9 até 8 da noite.
não pôde dormir lá. Yeah, there was someone that gave birth and her husband could only stay like from 9 a.m. to 7 p.m., 8 p.m., something like that. Yeah, so there's still a time, but because we're in such a big hospital, then the time's a little bit shorter. Yeah. Yeah, that's it. Yeah, okay.